eu tava conseguindo manter um ritmo bom. O Tapi postava um capítulo, na semana seguinte eu postava vídeo. Eu tava demorando uma semana de propósito pra eu ter mais tempo. Ele postava, o vídeo ficava pronto na mesma semana, mas eu postava só na semana seguinte, pra ficar tudo de boa, calmo, sem ficar sobrecarregado. Mas aí o Tapi parece que não gostou que eu tava conseguindo postar vídeo sempre. Então o cara decidiu postar 1 bilhão de capítulos seguidos, todos colados. Então esses resumos agora que vocês vão ouvir é basicamente eu pulando toda a parte desnecessária pra conseguir encaixar todos os capítulos bacanas. Como sempre, igual em todos os resumos que existem nesse canal, vai ler o capítulo quando tiver alguma tradução dele. Geralmente tem em inglês. Se você não sabe inglês, fica com esses vídeos aqui mesmo, porque eu vou dar toda a informação que você precisa saber. Mas se você tem como ler, leia, porque eu não estou contando tudo. Eu estou contando tudo que você precisa saber, mas não é tudo que você pode saber. Busque conhecimento. De qualquer forma, o capítulo começa com o Kafuma se sentindo desonrado por ter sido salvo por uma criança. Depois disso, ele declara que a trégua entre eles tinha acabado e que ele tinha que ir se encontrar com o Vincent Fake. Então a Yorna, que estava se lamentando pela sua perda, é chamada pelo Abel, que chega pra ela e pergunta se ela ainda vai se aliar a eles. Né, o Abel tá sendo 100% insensível. A mina era praticamente filha da Yorna e acabou de morrer se explodindo. E ele tá tipo, qual foi? Vai entrar pro meu time ou não vai? De qualquer forma, a Yorna se recompõe. Então o Abel diz pra ela levar o povo dela pra Guaral. Então a Yorna usa a fumaça do cachimbo da paz dela pra levar a galera toda de Kyosuleme voando na nuvem voadora do Goku. O Abel então chega na Tarita e fala: o pé da Yorna já tá sendo curado. Relaxa, fia. Não precisa ficar se sentindo culpada. E a Tarita fala que tava cagando pro pé da Yorna. E que ela tava, na verdade, pensando se ela ter se negado de novo em seguir o destino que a Mariu lhe contou pra ela, ela acabou ajudando uma criança a se sacrificar. E ela tava se perguntando realmente se aquela foi a escolha certa. O Abel diz que se foi uma boa escolha ou uma má escolha, eles só vão saber com os resultados que vierem no futuro. Então não era pra ela ficar se preocupando com aquilo agora. Então o Al e a Midian chegam perto dos dois, né, da Tarita e do Abel, e falam que eles não sabem se a Yorna vai estar do lado deles emocionalmente, ainda mais se eles estiverem andando com o epicentro da calamidade. Aproveitando que eles estavam falando do Subaru, que não podia ser encontrado em canto nenhum, a Tarita e o Abel concordam que o Subaru provavelmente tá morto, mas o Al afirma que ele tá vivo, porque esse é o tipo de pessoa que Natsuki Subaru é. Enquanto o Abel discute com o Al como que o Subaru pode ter sobrevivido a isso, e o Al simplesmente não falando nada além de que é assim que o Subaru é, a Midian vai lá dar um abraço na Rui, que tá cavando no chão pra tentar encontrar o Subaru dentro da cratera, e ela já tá até com as mãos sangrando do tanto que ela tá cavando sem parar. Apesar do Abel tá dizendo que achava que o Subaru tá morto, ele decide acreditar no que o Al tá dizendo, e diz que não deve ser muito difícil de se encontrar ele. Quando o Al pergunta como, o Abel diz que é só eles espalharem uns rumores por aí, de que o filho ilegítimo do imperador, que é um garoto de cabelos e olhos pretos, está tentando tomar o trono de seu pai. Então, mudando pro POV do Subaru, ele tá na água, sem muito fôlego, mas ele se esforça pra tentar chegar em alguma costa. Ele tava cansado e não conseguia ver nada direito, mas ele conseguia enxergar que tinha alguém com ele, uma pessoa pequenininha com um kimonozinho. Basicamente é a Tanza, né? É a Tanza. A descrição deixa bem claro que é a Tanza, mas não menciona exatamente. De qualquer forma, ele usa o resto de força que sobrou pra ele pra empurrar ela pra costa, pra ela não se afogar. Só que aí ele perdeu a consciência e ele ia se afogar. Porém, uma pessoa desconhecida pegou ele pelo braço e também puxou ele pra costa, perguntando se ele não sabia que é perigoso ficar nadando ali. Então essa voz desconhecida diz: você não acha que uma história épica está para começar? E segundo a descrição do capítulo sobre aquela voz, é o Cécilos. É uma descrição que dá muito na cara que é o Cécilos. Mas como não tá confirmado, né? Vai que é, sei lá, uma pessoa muito parecida com o Cécilos. Eu não sei. Provavelmente vai ser o próprio Cécilos. Mas o Subaru foi teleportado pra outro canto de novo e a Tanza foi com ele. Então foi aí que o Tapi começou a fazer esses capítulos secundários. O que eu vou contar agora tava acontecendo ao mesmo tempo que o capítulo 54. Que é lá quando a Sátela tinha acabado de aparecer em Kyosuleme, quando começa toda a luta contra as sombras da Sátela. A gente voltou lá atrás porque a gente tá agora acompanhando o que estava acontecendo lá em Guaral. E esse capítulo é basicamente uma transcrição de uma side story da Rain com a Priscila e também do interlúdio do volume 29. A gente tá no POV da Rain, lá em Guaral. E nele a Rain tá basicamente só olhando pro céu, pensando sobre como ela é uma pessoa impaciente, que quer os resultados sempre na hora, e ela tá pensando que isso não é uma boa característica pra se ter. Então ela é interrompida pelo Shult, que chega falando que a Priscila tá querendo falar com ela. Chegando lá, a Priscila, que se dá bem com a Rain, né, ela parece gostar bastante da Rain, tá dando alguns conselhos
conselhos de beleza pra Rain sem motivo nenhum. Ela tá só sendo a Priscila, ela tá fazendo o que ela quer e a Rain tá lá ouvindo e conversando um pouco. Mas enquanto elas estão conversando, a Rain percebe que o Henkel tava encarando ela. Ela pergunta o que o Henkel tá olhando, sendo bem grosseira mesmo. Coisa que justamente o Chult, tentando ser mais delicado, fala pra ela que ela tem um jeito com as palavras que é bem direto. Logo depois disso, o Chult para pra pensar que a Rain se dá muito bem com a Priscila e que todo mundo ali parece se dar bem com ela também. Então ele até se pergunta se a Rain não vai entrar pra facção da Priscila. E ele pensa que todo mundo ia gostar se ela entrasse pra facção. Ao mesmo tempo, a Rain mesmo tá pensando que, apesar de ela se dar bem com todo mundo ali, ela não sabe bem qual é a posição dela. E que a única pessoa que poderia ajudar ela a esclarecer, né, qual seria a posição dela é o Subaru. Que apesar de ter o cheiro que ela com certeza não gosta e não confia, ela aceitou já a essa altura de que o Subaru é uma pessoa confiável. Continuando ainda a conversa com a Priscila, a Rain pensa sobre como ela e o Abel são muito parecidos. Mas ela acha melhor não comentar isso, porque conhecendo a Priscila, ela provavelmente ia ficar puta se ela escutasse uma coisa dessas. Então depois disso o capítulo pula pra Priscila tomando banho com a Rain ajudando ela, até que elas veem alguns pontinhos se aproximando na frente do pôr do sol. A Priscila vai até a varanda pra observar e a Rain tenta até impedir ela, porque a Priscila levantou pelada e foi até a varanda, mas ela não consegue porque a Priscila caga pra todo mundo e ela faz o que ela quer. Então ela foi lá olhar. A Priscila manda a Rain e avisar todos os outros pra se prepararem pra batalha, porque vai dar bosta. Então nosso POV vai direto pra lá onde estão esses dragões, onde a Marilyn, que é uma das generais divinas, tá chegando em Guaral com um exército de dragões voadores. Então, observando a cidade por cima, ela declara: fujam, tremam e chorem, porque eu, o dragão, chegou. O Henkel, de Kir e as Surdakianas estavam discutindo as próximas estratégias e o que a tribo das Surdakianas faria dali pra frente. Até que a Mizelda é uma das primeiras a ver os dragões também pela janela de onde eles estavam. O Henkel então declara que o de Kir tá no comando, até porque ninguém ia obedecer ele de qualquer jeito. Então ele pula pela janela e vai saltando pelos telhados tentando voltar pra mansão onde a Priscila tava no centro da cidade. O Henkel pensa sobre como ele não deve nada a ninguém daquela cidade nem desse país. A única pessoa que ele deve algo é a Priscila, porque para conseguir o objetivo dele, ele precisa cooperar com a Priscila. Esse é o acordo que os dois têm. Então a única e maior prioridade do Henkel é justamente não irritar a Priscila. Mas então ele para em cima de um telhado com um som de sirenes tocando no fundo da cidade. O Henkel agarra a espada dele, que antes era da Teresia, a espada com o nome de Astria. Então agarrando a espada ele começa a gritar de raiva, amaldiçoando todos os moradores de Voláquia por sempre colocarem suas vidas na linha de frente e a todo momento brigando em guerras. Então ele se vira rapidamente, cortando o pescoço de um dragão que estava vindo atacar ele em extrema velocidade, mostrando que apesar do Henkel ter fama de covarde e de fraco, ele continua sendo alguém da família Astria. Quando ele finalmente chega na mansão, ele dá de cara com o Flop, que vê o Henkel e pergunta se aquele sangue todo que ele estava coberto era dele. O Henkel diz que não. O Flop diz pro Henkel que eles precisam encontrar temperos na cozinha, para eles se cobrirem totalmente com temperos, porque os dragões voadores têm um ótimo olfato, mas eles odeiam cheiros fortes como os de tempero. O Henkel elogia o conhecimento do Flop, tipo, pô, você é espertão, amigão, pô, parabéns, mas eu não ligo, eu vim só pegar o chute. Ele agarra o chute e tenta correr direto na direção do quarto onde a Priscila estava, mas então ele é barrado pela Madeline, que pousa direto com o dragão. Ela estava indo atrás de quem tinha matado um dos dragões dela, chamando todos ali de guerreiros, menos o próprio Henkel, que ela chamava de covarde por ter matado um dragão. A Madeline então tenta atacar o Henkel com um bumerangue lá que ela tem, e o Henkel, cagado de medo, tinha largado a espada dele, então ele estava indefeso. Mas o chute protege ele pulando na frente e tomando uma bumerangada na cabeça. Então o capítulo volta lá pra Rain, e agora tá com a Holly e com a Kuna. A Mizelda tinha mandado elas pra protegerem a Rain também. Ela tava preocupada com o chute e disse pra Priscila que elas deviam procurar ele, mas a Priscila fala pra Rain que o chute não morreria tão fácil assim, enquanto a Priscila simplesmente derrubava um dragão do lado dela do nada e executava ele. Voltando pro POV da Madeline, ela tá surpresa porque o chute não morreu, e quando ele levanta, ela fica surpresa vendo que ele tá sendo afetado pela técnica de casamento de alma. Vendo isso, a Madeline pergunta se isso é coisa da Yorna, mas como a gente sabe que isso tá acontecendo ao mesmo tempo que a Satella tá atacando Chaos Flame lá longe, a gente sabe que isso não é o caso, então mais alguém ali tem a técnica de casamento de alma. Mas ainda assim o chute tá sentindo dor de tomar os ataques, apesar dele não poder ser morto ali. A Madeline então decide atacar ele mais pra matar ele de alguma forma, e o Flop tenta correr pra ir defender o chute, mas isso nem sequer foi necessário, porque antes da Madeline conseguir atacar, a Priscila apareceu e deu um porradão que mandou ela voando. Então a Priscila manda o Flop, Henkel e
e Childt irem se esconder em outro canto da mansão. Enquanto ela tá vendo eles fugirem, um dos ornamentos na cabeça da Priscila quebra, o que deixa ela surpresa. A Madeline, vendo isso, diz que esse golpe deveria ter matado ela, então pergunta se a Priscila também é uma pessoa que não consegue morrer por causa do casamento de alma. A Priscila então confirma que é ela quem consegue usar o casamento de alma, e ela fala no inglês quebrado que ela aprendeu com Al que o casamento de alma dela é a versão original. Ela solta tipo, o meu é o original. E ela diz que o da Yorna é a versão Paraguai. Mas enquanto a Priscila tá dizendo isso, ela percebe que o sol já tá se pondo. Então vai ser difícil pra ela, que é conhecida como a Princesa do Sol, lutar sem ter o sol pra apoiar ela. Também porque, além dela ser chamada de Princesa do Sol, ela tem aquela proteção divina que deixa ela mais forte enquanto tá de dia. Então agora a proteção não vai estar funcionando. Então ela ficou meio preocupada mais por causa disso. A batalha entre a Priscila e a Madeline continua. A Priscila aproveita da convicção dela de que o mundo funciona a favor dela e deseja por uma grande chance de acabar de vez com essa luta, porque elas estão destruindo a cidade inteira e se a luta continuar rolando, mais pessoas inocentes vão morrer, já que os dragões estão atacando todas as pessoas da cidade. Então, o universo parece que realmente funciona a favor da Priscila, porque de repente começa a nevar, coisa que deveria ser impossível em Volackia, já que Volackia é basicamente o Brasil. É tão raro começar a nevar em Volackia que até seria considerado um desastre natural. Então, uma das minhas falas favoritas de ReZero no geral, de tão engraçada que ela é, porque é muito esquisita, é, mais uma vez, dita por alguém. Parado, vilão! Era uma garota de cabelos prateados que tava com pressa, porque ela tinha vindo pra aquele país só pra buscar seu cavaleiro perdido. Mas vendo uma injustiça daquela e tudo aquilo de gente inocente sofrendo, ela não poderia deixar aquilo passar. Agora, voltando um pouco no tempo no POV da Emília, que finalmente chegou, eles mostram como que eles entraram. Basicamente, a facção da Emília e a facção da Anastácia decidiram entrar em Volackia, mas eles se dividiram. A facção da Anastácia iria entrar lá por Cararag, enquanto a facção da Emília ia entrar pela cidade natal do Otto, Picotati. Graças ao Otto e a Petra, que ficaram negociando na fronteira, eles conseguiram entrar. Então, conforme eles iam se aproximando de Guaral, a Emília vê de longe os dragões destruindo a cidade e provavelmente matando pessoas. Se eles estão destruindo as cidades, dá pra presumir que tem gente morrendo, e a Emília decide não ficar parada. Então ela dispara na frente de todo mundo e vai pra cidade sozinha, o que explica por que o pessoal da facção da Emília vai demorar um pouco pra aparecer. Chegando na cidade, a Emília decide que a única forma de parar essa matança é com as suas habilidades. Então ela declara Era do Gelo. Então todo o ar que cerca a cidade de Guaral começou a ficar mais frio e a nevar. A Emília teve que tomar muito cuidado na hora que ela fez isso, porque se ela não calibrasse direito o poder dela na hora de ativar essa Era do Gelo, ela poderia criar uma Elior 2, congelando tudo e todos. A Emília fez isso com a cidade porque a Petra, que tinha estudado sobre o Império no treinamento dela lá de empregada, aprendeu que os dragões voadores, que são nativos de Volackia, são fracos, né? Eles são sensíveis contra o frio, justamente porque em Volackia não neva, é o Brasil. Até nos meios frio é quente, então os dragões não são bons com frio. Voltando agora pra batalha entre as duas, a Madeline ataca a Priscila, que desvia e pousa do lado da Emília. A Emília faz um ornamento novo pro cabelo da Priscila, feito de gelo, pra ela não ficar com o cabelo solto durante a luta toda, e diz para as duas trabalharem juntas. A Madeline então pergunta por que tem gente aparecendo do nada o tempo todo, e a Emília diz que seu nome é Emily, já que ninguém em Volackia pode saber que a candidata real Emília tava lá porque, né, como explicaram lá no começo do arco 7, se algum cavaleiro de Lugnica ou candidata real entrar em Volackia, os caras poderiam declarar guerra e o cavaleiro seria expulso, né? Ele seria demitido e a candidata seria desclassificada da eleição. Então ela teve que usar o incrível nome falso de Emily. Eu acho que ela aprendeu a esconder o nome com o Julius, né? Que o Julius virou só Julie e a Emília virou Emily. De qualquer forma, a Madeline fica furiosa em saber que a Emília tá causando essa neve e tá basicamente matando todos os dragões que não são bons com frio. Então eles estão todos prestes a morrer. Tanto que a Emília tenta usar isso pra negociar. Ela fala, ó, se você quer que eu pare a neve e os dragões não morram, se renda. Mas isso só deixou a Madeline mais puta. Então ela lança o bumerangue dela direto na Emília, que defende com seu martelão de gelo. Só que o bumerangue é tão poderoso que o martelo quebra na hora, que faz a Emília pensar que a Madeline é muito mais forte do que ela. A Madeline fica puta e continua reclamando por que tá aparecendo tanta gente que não tem medo de dragão. E a Emília diz que ela com certeza não tem medo de dragão, até porque ela tinha recentemente lutado com um dragão gigantesco, né, falando do Vulcânica, que é literalmente o dragão mais pica que tem. Então, se ela tancou brigar com Vulcânica, o que esses outros dragãozinhos ia ser? Já que um martelão não foi o bastante, a Emília cria um bloco de gelo maior do que o prédio que elas estavam e lança na Madeline. A Priscila reclama com a Emília falando que por que ela tá querendo destruir a cidade. Mas a Emília fala que a cidade já estava destruída, então não tem problema. Mas mesmo assim, é inútil porque a Madeline
só com um toque destrói o gelo sem esforço nenhum. A Emily e a Priscila então começam a lutar juntas. A Emily tava criando várias armas de gelo pra Priscila atacar a Madeline e lançando outras de longe pra dar cobertura, enquanto a Priscila tava vulnerável a algum ataque. A Emily tava criando espada de gelo, espadão, martelo, lança, sei lá, marreta do zóio. Ela tava lançando todas as armas existentes. Tava, sei lá, criava um escudo pra dar uma panelada na cabeça da Madeline, sei lá. Até que elas finalmente acertam um ataque juntas, elas fazem um combozinho lá muito louco, e elas finalmente lançam a Madeline pra longe, tendo sido derrotada. Então, depois que tudo finalmente acabou, a Priscila diz que esse é o poder de uma general divina da raça dos Dragonborn. E não são os não é o Dragonborn de Skyrim, é só a raça. E a Emilia pergunta o que são os Dragonborn. A Priscila explica que eles são uma raça antiga que já foi praticamente totalmente exterminada, e que era a única raça que competia com os Onis pelo título de raça mais forte de todas. A Emilia então vai até onde o corpo ferido da Madeline tava e tenta ajudar ela a se levantar. A Priscila pensa que a Emilia não serve muito bem pra Volachia, já que Volachia é só sobre a sobrevivência do mais forte, os fracos devem se curvar aos fortes e etc, e a Emilia fica ajudando todo mundo. Então a Emilia acha que a Madeline finalmente vai se render, mas então a Madeline abre a boca e simplesmente diz Mesoreia. Assim, eu até tentei deixar na edição mais intimidador, né, mas pô, o nome do bicho ser quase minhas orelhas, aí não ajuda, né. Mas vamos lá, o que ela tinha invocado era basicamente um dragão de verdade, não esses dragão voador, que nem tava aí até agora, mas um dragão de verdade igual Vulcânica. Logo depois de ouvir esse nome, a Priscila e a Emilia escutam um rugido vindo de cima das nuvens, e de repente um raio de destruição cai contra a cidade. A Emilia cria imediatamente vários pilares de gelo onde o raio iria acertar, para evitar toda a destruição. E a Priscila usa a espada Yang, que não tá no poder total, talvez porque tá de noite, eu não faço ideia ainda porque que a espada... O capítulo não explica porque que a espada Yang não tá no poder total. De qualquer forma, não tá, mas ela dispara uma luz contra o raio do Mesoreia aí, que bate de frente o raio e os pilares junto, causando uma onda de choque que impede pelo menos o raio de destruir a cidade. Mas aí o capítulo volta um pouco no tempo de novo, para o que aconteceu logo quando a Madeline tinha batido no chão. A gente tá acompanhando o POV da Rain, que pede ajuda pro Flop para levar uma garotinha que elas tinham acabado de ver machucada para dentro do abrigo, para ela ser curada igual todo mundo. O Flop vai ajudar ela a pegar essa garotinha. Só que o que a Rain não tinha visto é que a garotinha era a Madeline, que tava prestes a matar a Rain pelas costas. Mas o Flop, que tinha visto isso, empurra a Rain pra fora e é ele que recebe o ataque diretamente na cabeça. Então, um monte de sangue voa pra todo lado e o corpo dele cai no chão. O capítulo não deixa claro se ele morreu ou não, mas, assim, teoricamente ele deveria ter morrido, mas eu acho difícil o Tapei matar ele. Mas é isso aí, foi isso, 1 bilhão de capítulos que o Tapei foi colocando um monte de coisa louca, a Emilia finalmente chegou, a Priscila e a Emilia lutando juntas, muito da hora, mas... vamos ver pra onde que o resto dessa história vai. O Subaru foi teleportado pra onde o Cécilos tá. Onde que o Cécilos tá? Eu não lembro. Eu acho que a gente sabe onde tá. Eu vi uma galera gringa falando que talvez fosse na Ilha dos Gladiadores. Eu não lembro se é lá. Provavelmente é. Eu provavelmente falei em um dos outros resumos. Se você voltar a vários vídeos, eu devo ter falado. Mas eu não lembro. De qualquer forma, o Subaru tá com o que provavelmente é o Cécilos mesmo. E é isso. Espero que o Tapei não poste mais 1 bilhão de capítulos seguidos do nada, porque isso foi um inferno pra resumir e deixar com todas as informações legais. Espero que vocês tenham gostado dos capítulos. Eu gostei também. Eu só não quero que venha 12 mil capítulos empilhados. Eu estou gostando se vier um por semana, que aí eu tenho como fazer um vídeo por semana e fica tudo bonitinho. É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, comenta o que você achou, se inscreve, vira membro. Virar membro é bacana. Eu poderia estar agradecendo você agora. Membro novo, você, insira seu nome aqui. Eu poderia agradecer você agora, porque se você tivesse virado membro, eu ia estar te agradecendo aqui agora. Mas eu não tô, porque não teve membro novo recentemente. Quer dizer, teve, mas eu já falei no último vídeo. De qualquer forma, é isso. Vire membro pra você ser mencionado aqui. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que só com um capítulo, no máximo 2. Por favor, Tapei, eu estou te pedindo no máximo 2 capítulos. Máximo. De preferência só um. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou!